Olá pessoal, bem-vindos! Estamos começando mais um Eu, Você e a Bíblia. Muito bom estar aqui com todos vocês. Deixe-me tentar fixar aqui o nosso texto de hoje. Quem entrou aí? Gi, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Oi. Quem mais entrou? Arnaldo. Fala, Arnaldo, querido. Boa noite. Olá, Valéria, bem-vinda. Vamos esperando o pessoal chegando. Vamos dar aqueles minutinhos. Eu entrei um pouquinho antes das 6 e nós vamos dar uns minutinhos depois das 6 para a turma aí chegando por aqui para participar com a gente do Eu, Você e a Bíblia. Deixa eu chegar mais perto aqui de vocês. Olá, Sônia, tudo bem? Genaíne, João, um abraço para vocês. Sônia Chiurque, Zé Carlos, um grande abraço para vocês. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Mais um final de tarde, início de noite. A semana vai seguindo. A graça de Deus vai nos acompanhando. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ariane, bem-vinda, Ariane. E aí, está com o Sérgio aí do seu lado? Hoje ou não? Vamos lá. Olá, Débora. Bem-vinda. Hoje não, hoje eles não estão aí. É assim mesmo, depois eles assistem o gravado. Extasiado. Hoje é quarta-feira, parece que hoje às 19 horas o Reis vai fazer uma live também de adoração, hein? Muito legal, muito joia. Se der, participa com ele lá, é um tempo muito gostoso de adoração junto com ele. Vamos esperando a turma aí chegando por aqui. Ana Kelly, bem-vinda. Olá, Mauro. Bem-vinda aí, Ana Kelly. Tá sozinha aí ou tá com as crianças? Fala, Ian. Beleza, cara? Bem-vindo. Giovanni, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E aí, nós precisamos continuar orando por toda essa situação que a gente está vivendo, né? Ainda estamos vivendo uma situação bem tensa, bem confusa. O Estado está tentando aí retomar a abertura, né? A levar o pessoal para a vida normal, mas parece que o danado do vírus ele está reagindo, né? Como se esperava. E lá em Ribeirão Preto, que é a minha terra, voltou ao vermelho lá, né? Lá tinha pouquíssimos casos, agora estouraram um monte de casos. Araraquara também. A gente precisa continuar orando e a gente precisa ter paciência, depender de Deus, confiar nele, mas também ter paciência, sabedoria, ok? Não adianta desespero, né? Nós precisamos confiar no Senhor. Opa, estão no carro, Giovanni? Ok, acompanha aí, hein? Mas não fecha o olho para orar, hein? Aline, oi Aline, muito legal, viu, Aline? Ter você aí com a gente, ver as suas anotações do Eu, Você e a Bíblia, muito bacana. A Ariane postava as anotações dela também, ela não está postando ultimamente, não. Mas eu acredito que ela continua tomando nota do mesmo jeito. Ei, Aline, você tem uma Bíblia legal, né? Tem uma margem grande, porque dá para tomar nota do lado, né? Eu tomo nota do lado das minha Bíblia também, mas a minha não tem espaço muito grande. Acho que não dá para ver muito bem, né? É um espaço bem pequenininho, mas eu escrevo do lado dela. É muito bom. Ok. Oi, Su, amor. Bem-vindo, bem-vinda. Olá, Domingas. A Bíblia é nova, muito bem. Que Bíblia é essa aí,
Aline, como ela chama? Uma Bíblia de anotação, você pode tomar nota nas laterais dela, porque ela tem umas laterais bem grandes, né? Nas margens, aparentemente, pelo menos. Acho que a minha esposa ia gostar de uma Bíblia assim. Ela comprou uma aqui, assim, mas com uma letra muito pequenininha. A sua parece ter uma letra boa, né? Lucinha. Eu esqueci. Bem-vinda. Ah lá, ó. Eu ia falar aqui que se a Aline me falasse qual é o nome da Bíblia, eu ia dar uma para minha esposa. Ela já está aqui falando, pode me dar. Eu nem falei, foi transmissão de pensamento. Eu gostei de ver a Trisca aqui ontem, tomara que ela entre hoje também. Olá, Antônia, acabei de falar da Trisca que entrou ontem aqui, que eu gostei de vê-la aqui. Eu espero que ela venha hoje também. E aí? Trícia, isso. Eu falo Trícica, né? Trícia, ok. Obrigado por me corrigir, Trícia. Tá bom. É a Trícia, isso mesmo. Eu falo errado, mas Deus sabe que é dela que eu estou falando, Antônio. Sim, eu já entendi, é Trícia. Muito bem. Sim, eu sei que ela mora lá em Belém. Mas é legal quando ela está aqui com a gente. E aí, vamos orar. Já deu 5 minutos, passando das 6, então vamos orar. Enquanto isso, o restante do pessoal que vai participando com a gente vai entrando por aí, ok? Maristela, ainda dá tempo de eu dar um oi para Maristela. Olá, Maristela, bem-vinda. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela semana que o Senhor está nos dando. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, maravilhoso para com a vida de cada um de nós. Amado Pai, nós continuamos clamando por tua misericórdia e por tua intervenção, ó Senhor, frente a essa situação relacionada a esse vírus, ó Pai. As notícias nos dizem aqui novamente de um avanço da enfermidade, um avanço do vírus, muitas outras pessoas sendo infectadas em outras partes, ó Deus, aqui do nosso estado, Senhor, que não estava sendo atingido ou que já tinha melhorado. Senhor, os governantes não sabem direito o que fazer, ó Pai, uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra coisa, Senhor, e a gente percebe que às vezes já existe uma certa ansiedade com relação à questão da economia, mas as ações não são coerentes. Pai, só o Senhor pode resolver isso. Só o Senhor. Não serão ações políticas, não serão ações governamentais, não serão ações de saúde, só uma intervenção do Senhor, só um milagre da parte do Senhor. E nós pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, sopra o teu poder de cura sobre a nossa nação, sopra o seu poder de cura sobre o nosso estado, sopra o seu poder de cura sobre o Brasil, sopra o seu poder de cura sobre o mundo, Senhor, que está afetado por esse vírus, em nome de Jesus. E ao mesmo tempo, dê a nós, como seus seguidores, seus filhos e filhas, a convicção e a confiança de que não é um vírus que determina a nossa vida, é o Senhor quem a determina. Nós estamos seguros na tua mão, nós não temos que temer a enfermidade, nós não temos que temer a morte. Em nome de Jesus, nós temos uma esperança maior do que todas essas realidades e nós carregamos a realidade do teu reino conosco. Nós pedimos que ele flua, Senhor Deus, de nós, em nome de Jesus, que nós possamos abraçar as pessoas angustiadas, abraçar as pessoas amedrontadas,
que possamos compartilhar da nossa esperança, da nossa viva esperança com elas. Ó Espírito Santo, que o Senhor traga ao coração das pessoas que estão dominadas pelo medo, libertação, ó Senhor, que Tu tragas cura emocional em nome de Jesus, restauração, Senhor Deus, da esperança e do ânimo no coração das pessoas. Traz à Tua igreja também a compreensão, ó Pai, de que a coisa que menos importa para nós nesse momento é se nós vamos conseguir nos reunirmos ou não presencialmente, Senhor. O que é importante é a consciência de que nós estamos andando com o Senhor e que nós somos o povo do Senhor em missão no mundo. Nós somos aqueles que podem, Senhor Deus, trazer esperança renovada para as pessoas, trazer, Senhor Deus, da sua generosidade, trazer, Senhor, da sua compaixão, trazer, Senhor, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua paz, da sua salvação, da sua cura, da sua libertação, em nome de Jesus. Ó Pai, obrigado por cada um daqueles que se encontram aqui na live com a gente, aqueles que vão estar chegando ainda, aqueles que vão ouvir da Tua palavra mais tarde. Senhor, nós cremos, ó Deus, no poder que o Teu Espírito opera através da Tua palavra, Senhor, e nós pedimos que isso seja feito assim em nós, através daquilo que nós vamos estar recebendo do Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, antes de eu ir para o texto, deixa eu ver quem mais entrou por aqui, para que eu possa saudar. Entrou a Adriana. Olá, Adriana, muito bem-vinda. A Márcia Amaral, muito bem-vinda, querida. Andréia, bem-vinda também. Vocês todos são muito queridos. Noêmia, muito bem-vinda. Ellerson, que legal que você está aqui, cara, com a gente. Muito bom ter você aqui com a gente. Quem mais entrou por aqui? Fernando. Olá, Fernando, que joia que você está aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, meu querido irmão. Ok, eu acho que foram esses que entraram enquanto eu estava orando. Muito bem, hoje está marcado aí, ó. Hoje nós vamos conversar baseado em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 até o verso 25, ok? Vamos fazer a leitura dessa sessão. Eu quero animar você a ler a primeira carta de Pedro, tá certo? São só 5 capítulos, vai lendo. É uma leitura que dá para fazer rapidinha. O dia que você não conseguir ler os 5 capítulos de uma vez só, leia pelo menos o capítulo que nós estamos estudando, que nós estamos trabalhando, tá bom? 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 13, nós lemos: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não permitais que o mundo vos amolde às paixões que tinhais outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai uns aos outros de todo o vosso coração. Fosse regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade, porquanto todo ser humano é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Ok, o apóstolo Pedro, então, depois que ele faz a sua introdução e ele firma a nossa
esperança e a nossa herança naquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, mostrando como deve ser a nossa resposta a isso. Ele continua nos estimulando, mostrando como nós devemos viver a nossa vida, uma vez que nós somos alcançados pela essa obra maravilhosa de Jesus, que os profetas profetizaram e esperavam ver acontecer, enquanto nós estamos vivendo aqui e agora. Ou seja, enquanto nós estamos andando como peregrinos nesse mundo, mas agora pertencentes a Deus, como nós devemos viver a nossa vida. Então, nesse trecho que nós lemos, é interessante que o apóstolo Pedro, ele traz 5 imperativos: estai, depositai, tornai-vos, 4 imperativos: estai, depositai, tornai-vos e procedei, ok? Cada uma dessas palavras são ordens que o apóstolo Pedro está dando para a igreja. A Trícia aí chegou. Oi, Trícia, muito bem-vinda. Eu estava falando aqui de você, que é muito legal quando você está aqui com a gente. Muito bem, então vamos lá. Como essas ordens que o apóstolo Pedro nos dão, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito delas é que essas ordens, elas não são ordens dadas para que a gente faça alguma coisa para alcançarmos algo de Deus. Essas ordens, elas são dadas pelo apóstolo Pedro por causa daquilo que nós alcançamos de Deus. Deu para entender? Essa ordem é muito importante a gente manter. Quando nós lemos as ordens do Novo Testamento, nós precisamos entender que essas ordens, elas não nos são dadas como uma forma de nós termos acesso à graça de Deus. As ordens dadas nas epístolas ou no Novo Testamento, elas são ordens dadas àqueles que foram atingidos pela realidade da graça de Deus, ok? Por isso nós podemos viver de conformidade com aquilo que está sendo ordenado para a gente fazer. Pode parecer meio confuso isso para a gente, porque nós vivemos numa cultura que está baseada no nosso desempenho. E muitas vezes nós trazemos isso para o nosso relacionamento com Deus, nós trazemos essa ideia de que nós temos que ser bons, nós temos que desempenhar bem, nós temos que acertar, para que então Deus possa olhar para a gente, para que então Deus possa se interessar por nós, para que então Deus possa vir e possa nos abençoar. Mas quando nós lemos no Novo Testamento as ordens que nos são dadas, nós vamos perceber que o que fundamenta as ordens que são dadas é justamente o fato de que nós já fomos alvos da obra de Deus na nossa vida. Ou seja, nós já fomos alcançados pela graça dele, a parte de Deus já está sendo feita em nós, já está operando em nós, e por isso nós podemos responder aquilo que Deus está realizando na nossa vida. Então, é assim que nós temos que entender cada um desses mandamentos que Pedro dá. Vamos observá-los. Por exemplo, veja que quando ele diz assim, estai com a mente preparada, prontos para agir, ele diz isso baseado naquilo que ele falou anteriormente na sua carta. Por quê que nós sabemos isso? Porque o texto começa com essa expressão, portanto, em algumas traduções. Ou, como na tradução que eu estou usando, assim sendo. Então, portanto, assim sendo, significa que ele vai trazer agora uma conclusão ou uma ordem que a gente deve cumprir, que a gente deve responder com base naquilo que foi dito anteriormente. Então, esse assim sendo se refere ao quê? Assim sendo se refere a ele ter dito para a gente que nós somos um povo eleito e peregrino, que nós somos escolhidos de conformidade com a presciência de Deus Pai, que nós somos escolhidos mediante a obra santificadora do Espírito Santo de Deus, que nós fomos regenerados, ok? Para uma viva esperança e para recebermos uma herança eterna mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, mediante aquilo que Deus realizou por nós, aquilo que Deus fez em nosso favor, nós devemos estar, então, com a nossa mente preparada e prontos para agir. Ou seja, eu tenho condição de ter a minha mente preparada nessas verdades que ele nos disse, que eu compartilhei ontem e antes de ontem com vocês,
temos que estar prontos para agir, porque nós temos recebido, temos sido alvos dessa obra de Deus na nossa vida. E ele continua dizendo que é para a gente ficar alertas, e aí ele vem com o segundo mandamento: depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez, o apóstolo Pedro falando para a gente que é o povo eleito de Deus, vivendo como peregrino nesse mundo. Ele diz para a gente ter a nossa mente preparada, ok? Para encarar os desafios que vão surgir diante de nós. Veja, estar com a mente preparada, deixa-me falar outra coisa sobre isso que é importante. Estar com a mente preparada é um conceito no Novo Testamento muito importante, porque a batalha, a principal arena da batalha espiritual é a nossa mente, ok? O apóstolo Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas, anular sofismas e trazer cativo a Jesus todo pensamento em obediência a Ele. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios que nós recebemos o capacete da salvação, ou seja, a batalha espiritual ela tem várias dimensões diferentes, ok? Mas o principal campo de atuação da batalha espiritual é a nossa mente. Se Satanás dominar, influenciar a maneira de nós pensarmos, influenciar os nossos pensamentos, a nossa maneira de interpretar ou de entender a vida, desviar-nos da realidade daquilo que a palavra de Deus nos diz, ele vence essa batalha, ok? Nós somos herdeiros de Deus, mas nós não nos sentimos como seus filhos. Nós somos eleitos de Deus, mas nós nos sentimos inseguros diante das circunstâncias e das situações que acontecem ao nosso redor. Então, nós precisamos manter a nossa mente preparada para essa batalha espiritual. Como nós mantemos a nossa mente preparada? Nós mantemos a nossa mente preparada, enchendo a nossa mente com as verdades que a palavra de Deus nos revela. Ele vai mais para frente aqui falar um pouco mais disso para a gente, mas é assim que você mantém a sua mente preparada. E você, com a sua mente preparada, também precisa estar pronto para agir, ou seja, quando ele diz que nós devemos estar pronto para agir, ele mostra para a gente que a vida cristã, a vida no reino de Deus não é uma vida de teoria, não é uma vida de conceitos, ok? Nós temos nossa mente transformada, nós passamos a pensar a vida e a pensar as realidades que nos cercam a partir da mente de Jesus Cristo que está em nós, e nós agimos de conformidade com aquilo que Jesus tem revelado para nós, tem trazido de transformação nos nossos pensamentos. E depois disso ele então nos empurra para a ação, mas quando ele disse para a gente preparar a mente para a gente agir, ele diz que a nossa confiança ou a nossa esperança, ok? Precisa estar na realidade daquilo que nós estamos aguardando vir da eternidade. Então ele diz: depositai toda a vossa esperança naquilo que está garantido pela graça de Deus para vocês com relação à eternidade, né? Deposite toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, veja, na plena revelação de Jesus Cristo. Então ele não está falando aqui da graça que já nos foi outorgada, ele não está falando da graça que a gente já está experimentando, ele está falando da graça que a gente ainda vai experimentar. Então, trocando em miúdos, ele está dizendo: olha, estejam com a mente, pense com a mente agora do reino, estejam preparados para agir de conformidade com aquilo que é o padrão do reino de Deus na mente de vocês, mas ao viverem como peregrinos aqui, pensando com a mente do céu, agindo com os valores do reino de Deus, não depositem a esperança de vocês naquilo que vocês vão ver como resultado aqui. Deposite a esperança de vocês naquilo que está guardado para ser dado a vocês, revelado a vocês no futuro. Então, a gente pode dizer que Pedro está nos orientando aqui a viver agora à luz da eternidade,
Eu vivo hoje esperando por aquelas realidades que estão entesouradas, guardadas para mim na eternidade. Eu usufruo de algumas dessas coisas aqui, mas muitas vezes, em muitas circunstâncias, eu não desfruto disso aqui. E quando eu não desfruto disso aqui, eu preciso manter a minha esperança focada naquilo que está preparado para mim, naquilo que está guardado para mim, naquilo que eu ainda vou herdar, a parte da herança que eu ainda não coloquei a minha mão. E aí ele continua dizendo: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora quando vivíeis na ignorância. Então veja, ele está falando aqui ainda dessa postura que a gente tem de ter a nossa mente preparada e estarmos prontos para agir, depositando a nossa esperança na realidade do futuro. Por que a gente deve agir assim? Porque nós somos filhos da obediência. Agora nós somos filhos da obediência. Esse versículo é um versículo muito importante para a gente, ok? Preste atenção nisso. Como filhos da obediência, você é um filho obediente a Deus. Você é o que as Escrituras estão nos dizendo. Você é um filho da obediência. Agora o seu coração está disposto a obedecer ao coração do Pai, está disposto a obedecer os valores do reino, está disposto a obedecer às ordens de Jesus Cristo. Essa é a disposição do seu coração. Mas essa disposição do nosso coração precisa ser protegida por nós. Por isso ele diz: agora, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora quando vivias na ignorância. Essa é uma linguagem muito parecida com aquilo que Paulo coloca para a gente em Romanos 12:2. Romanos 12:2, Paulo fala: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pedro está falando a mesma coisa que Paulo está dizendo lá, só que ele está falando do jeito dele aqui. Então ele está dizendo para a gente manter a nossa mente preparada, ou seja, manter a mente preparada é o que Paulo chama de renovar a nossa mente. E Paulo fala: não tomeis a forma do presente século, não deixe que o molde do pensamento do presente século, da presente era má, esteja moldando a vida de vocês. E Pedro aqui diz para a gente no verso 14 a mesma coisa. Olha só, ele diz que para a gente não permitir que o mundo nos molde as paixões que tínhamos outrora, que vinha da nossa ignorância. Ele está falando aqui a respeito da nossa vida antes de um encontro genuíno, verdadeiro com o Senhor Jesus. Isso é muito importante a gente entender, porque, de novo, nós pertencemos a Deus, nós somos escolhidos por Ele, nós somos eleitos de Deus, mas nós continuamos vivendo como peregrinos nesse mundo. Então, nós não somos mais filhos do pecado, nós não somos mais filhos da desobediência, isso não faz mais parte da nossa natureza, ok? A nossa natureza agora é uma natureza de obediência, nós somos filhos da obediência, mas nós estamos andando num mundo marcado pela desobediência. E nós podemos ser moldados se a gente se descuidar por esses valores externos que vêm contra aquilo que agora nós somos. Para a gente poder, talvez, usar uma ilustração para explicar um pouco isso, é mais ou menos como quando a gente lê lá no Antigo Testamento o povo de Deus, o povo de Israel, vivendo no Egito. O povo foi liberto do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles deixaram de ser escravos, eles não eram mais escravos. A partir do momento que eles saíram do Egito, agora eles eram pessoas livres. Mas veja, como pessoas livres, eles precisavam aprender a ter uma mentalidade de gente livre e a viver como pessoas livres. Então, uma coisa é você ser um filho da obediência, isso é quem você é. Outra coisa é você aprender a viver em obediência. E é isso que Pedro está dizendo aqui para a gente. A gente tem que ter a nossa mente preparada, a gente tem que estar com a nossa mente preparada, a gente tem que depositar toda a nossa esperança naquilo que ainda nós vamos receber, porque enquanto nós caminhamos aqui, caminhamos como filhos da obediência, mas inseridos ainda num mundo que vai tentar nos moldar em conformidade
aquilo que está presente na sociedade, está presente nessa atual era má, com a qual a gente vivia, envolvido também, antes da nossa conversão, ok? Aí ele diz, considerando a santidade daquele que vos convocou, olha só, agora ele vai vir com o terceiro imperativo, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. De novo, entra aquilo que eu falei, ele não está dando uma ordem para que a gente seja algo, ele está dando uma ordem a partir de algo que nós somos, de algo que nós nos tornamos. Então veja, agora nós somos filhos da obediência e considerando a santidade daquele que vos convocou. Então quem que é que nos convocou? Deus nos convocou. Considerando a santidade dele, ele nos convocou, nós somos filhos dele, nós somos parte dele, por isso agora essa é a nossa essência. Aquele que nos convocou é santo, por isso nós somos santos. Então, considerando que nós somos santos, ele diz que é para a gente, da mesma maneira, sermos santos em todas as nossas atitudes. Ou seja, o que Pedro está dizendo? Olha, ajam como pessoas santas, porque vocês são santos. Ele não está dizendo para a gente tentar ser santo, tentar fazer coisas corretas para a gente vir a ser santo. Ele está dizendo, porque vocês são santos, considerando a essência de quem vocês são em Deus, né, vocês devem agir agora de conformidade com essa sua nova natureza, que é a natureza de santos. Por isso que no versículo seguinte, no 16, ele faz uma citação de um texto do Antigo Testamento. Ele diz, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então acompanhe a linha de raciocínio, ok? Considerando a santidade daquele que vos convocou. Então, considerando que Deus é santo, considerando a santidade dele, considerando que agora nós estamos nele, a natureza dele é que nos define, nós somos filhos da obediência, então o nosso proceder, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos feitos devem ser santos. Por quê? Porque nós somos santos assim como ele é santo. Sede santos como eu sou santo. Então não é para você tentar ser santo como Deus, é para você viver como santo, porque Deus é santo. E você é santo, porque você está nele. Deu para entender? A santidade, ela não é algo que eu vou, com o meu esforço, construindo na minha vida. A santidade é uma realidade de Deus que está em mim e que eu vou vivendo a partir da minha relação com Deus, a partir dessa realidade da presença de Deus, de ter consciência da presença de Deus em mim. E, novamente, por que ele diz para a gente agir assim? Não é para que assim a gente alcance a salvação, mas é porque nós fomos alcançados pela salvação. Então veja os versos seguintes, ele diz assim, verso 17, ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei, e aí vem aqui o quarto mandamento. Então, estai, depositai, tornai-vos e procedei. Esse é o próximo mandamento. Procedei com sincero temor com sincero... Esse meu texto está difícil de eu ler hoje, hein? Vou começar de novo. Ora, se invocai como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Então, essa é a ordem. Procedei com reverente e sincero temor durante a sua caminhada aqui, durante a sua jornada terrena, ou seja, durante a sua peregrinação. Então, o que Pedro está dizendo para a gente aqui diz respeito à nossa vida aqui. Ele não está falando sobre algo que nós vamos viver quando a gente chegar no céu, ele está falando a respeito de algo que é para a gente viver agora, uma realidade do céu que é para a gente viver agora na vida da gente. Agora, de novo,
Por que que ele diz isso? Ele não diz que é para você proceder com sincero temor e tudo mais, para você ser abençoado por Deus ou para você ser salvo e tudo mais. Ele diz para você agir assim porque você foi abençoado por Deus, você já foi redimido por Ele. Olha o verso 18. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante, passado, não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio, sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados, passado, você já foi resgatado, fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Então você percebeu? Pedro está dizendo, olha, você deve andar com sincero temor e reverência diante de Deus agora, porque você foi regenerado, você foi alcançado, você foi redimido pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então não é para a gente viver dessa maneira, para a gente então vir a ser salvo, vir a ser abençoado, vir ser redimido. Não, nós fomos abençoado, nós fomos salvos, nós fomos redimidos e essa é a nossa nova condição agora. Então, se essa é a nossa nova condição agora, a gente deve viver a nossa vida baseada nessa nova condição que a gente tem, como filhos da obediência, como pessoas redimidas pelo Senhor, como santos. São todas realidades que estão presentes na nossa vida por causa daquilo que Cristo Jesus realizou, por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. E nós continuamos experimentando essa obra de Cristo Jesus realizada em nós mediante a atuação da sua palavra na nossa vida. Nós cremos em Deus por intermédio daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Verso 21, ele diz, por intermédio dele, ou seja, de Cristo, credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Então veja, nós cremos naquilo que Cristo fez por nós. Nós cremos que Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. Que Ele, antes da fundação do mundo, decidiu dar a vida dele por nós, para nos resgatar, para nos salvar. E é a confiança naquilo que Jesus Cristo fez por nós que mantém a nossa fé e a nossa esperança ligadas a Deus. Então, ele vai concluir dizendo, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificadas pela obediência à verdade. Então, a nossa vida, ela está purificada pela obediência à verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. A nossa vida está purificada por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, pela verdade de quem Jesus é e pela verdade daquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Quem é a palavra? A palavra é Jesus. Nós somos redimidos, purificados, guardados, fortalecidos pela palavra eterna de Deus que foi semeada no nosso coração mediante a proclamação do Evangelho, mediante a proclamação da palavra verbal de Deus. A palavra viva de Deus está inserida na nossa vida, que tem a ver com a realidade da vida de Jesus. É assim que ele termina isso. Ele diz, fostes regenerados. Veja que ele sempre fala isso, queridos, no passado. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus. Nós somos regenerados por meio... A palavra de Deus aqui não é a Bíblia, ok? A palavra de Deus aqui é o Verbo eterno, é Jesus. A Bíblia é muito importante, porque a Bíblia nos revela sobre a palavra eterna, ok? A Bíblia não é a palavra eterna, a palavra eterna é Jesus. A Bíblia é a palavra escrita e ela é importante porque ela nos revela a respeito da palavra eterna, que é Jesus. E ele está dizendo para a gente que por meio da palavra de Deus, ou seja, Jesus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, a palavra que nos foi evangelizada é a pessoa de Jesus. A palavra aqui não é fundamentos, ok? Não é meros fundamentos.
A palavra aqui é uma pessoa. A palavra aqui tem a ver com a revelação das Escrituras, da palavra escrita, a respeito da palavra viva, que é Jesus. Então, o que precisa ficar claro para nós nesse trecho das Escrituras é que Pedro traz uma série de ordens para a gente, 4 ordens ele nos dá, mas essas 4 ordens que ele nos dá são ordens que nós cumprimos, não para alcançarmos algo, são ordens que nós cumprimos porque nós fomos alcançados já. Nós já fomos regenerados, nós já fomos salvos, nós já fomos santificados, nós somos santos, nós somos filhos da obediência. Essa é a nossa nova realidade, e essa nova realidade que nós estamos carregando em nós é assegurada para nós por causa da palavra de Deus, a palavra viva, a palavra eterna, que é Jesus, e que está vivendo em nós, através da presença do Espírito Santo de Deus, que é vivificada em nós através da revelação da palavra escrita de Deus, que chega a nós. Então nós estamos caminhando como peregrinos, com o nosso coração, o nosso olhar voltado para essa esperança eterna que nos está garantida em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele fez por nós desde antes da fundação do mundo. Nós vivemos aqui, enquanto nós andamos aqui, nós estamos inseridos num contexto de batalha espiritual, que envolve nós estarmos com a nossa mente preparada. Não se engane quanto a isso. Todas as vezes que você arrefece a sua convicção, a sua confiança, a sua segurança naquilo que a palavra de Deus diz para você, você está sobre quem Jesus é e sobre o que Deus fez por você em Jesus, você está perdendo essa batalha. Então nós precisamos continuamente alimentar a nossa mente com a verdade de Deus revelada para nós através da sua Escritura, porque essa verdade revelada através da sua Escritura nos conduz e nos mantém na palavra viva, na palavra da verdade, que é Jesus presente em nós através do Espírito Santo de Deus. E assim nós temos uma vida como filhos da obediência. É isso que nós somos. Você é um filho da obediência. Quando você tiver vontade de desobedecer a Deus, essa vontade não é tua. Você é um filho da obediência. Essa vontade é um ataque do inimigo a você. Ele está procurando te enganar, te levar a achar que você quer desobedecer a Deus, te levar a achar que a sua vontade não é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas essa não é a verdade sobre você. A palavra de Deus diz, como filhos da obediência. A palavra de Deus diz, considerando aquele que é santo, sejam vocês também santos em todo o vosso procedimento, porque as Escrituras dizem, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, nós somos santos porque Deus é santo. Nós não tentamos ser santos. Nós somos santos porque Deus é santo. Santo não é a pessoa que faz tudo certinha para então vir futuramente a ser santo. Santo é aquela pessoa que foi alcançada pelo poder regenerador do sangue precioso do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então a gente deve viver caminhando convictos e baseados nessa realidade, nessa verdade, enquanto nós estamos caminhando nesse mundo aqui em conflito com os valores do reino de Deus que estão habitando em nós. Quando a gente falhar, a gente não deve ficar desesperado, a gente deve se lembrar que a palavra, ela que nos foi evangelizada, ou seja, a presença de Jesus em nós, a palavra da verdade, ela dura eternamente. O amor de Deus por mim e por você, a aliança dele, o compromisso dele não vai mudar por causa de uma falha. Mas a gente também deve se lembrar que nós não queremos falhar por falhar. Esse não é mais o nosso desejo. Agora nós somos filhos da obediência, agora nós somos pessoas que queremos andar nesse mundo como peregrinos, carregando a santidade de Deus que está em nós, porque nós temos a palavra viva dele habitando na vida da gente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma boa noite de descanso, que a gente possa estar juntos aqui amanhã
Amanhã a gente começa o capítulo 2, ok? Amanhã é quinta, né? Então vai dar pra gente terminar o capítulo 2 ainda essa semana. Amanhã a gente vai ver parte do capítulo 2, sexta-feira a gente vai ver o restante do capítulo 2 e fechamos, então, ainda essa semana, 1 Pedro capítulo 1 e capítulo 2, tá bom? Que você mantenha a sua mente preparada e que você esteja pronto para agir de conformidade a um filho da obediência, que é o que você é, a uma filha da obediência, que é o que você é, manifestando o caráter do teu pai, que é o caráter santo, porque é o caráter que você carrega agora na sua vida. Amém? Deus abençoe você, a live vai ser salva, se você entrou enquanto eu estava falando, você tem chance de assisti-la toda aí no feed de notícias do nosso Instagram, ok? Através do IG TV, ou então ver depois lá no meu canal no YouTube, Plataforma do Reino. Você que ainda não entrou no meu canal, lá no YouTube, Plataforma do Reino, trate de entrar, por favor, siga o canal, dê um like lá, ok? Aperta o sininho para você lembrar das programações que estiverem sendo feitas lá no canal, ok? Me ajuda lá. Deus abençoe você, foi muito bom estar com você aqui nesse tempo. Até amanhã, com a graça do nosso Deus. Bom descanso.